Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar com você hoje, ele fala sobre uma mãe. Uma mãe que, para mim, é um exemplo de mãe aqui na Bíblia. Ela é mãe, ela é discípula, ela teve dificuldades na sua maternidade, mas ela permaneceu firme até o fim. Eu estou falando de Maria. Maria, mãe, discípula e exemplo para todas as mães e para os pais também, por que não dizer? O texto que eu quero começar está no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 25 ao verso 27. Deixa eu colocar aqui no comentário. João 19, do verso 25 ao verso 27. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Então, hoje, nesse Dia das Mães, eu quero falar um pouco sobre o amor, a força, a fé, o comprometimento e a devoção dessas mulheres que nos deram a vida, que nos geraram. E entre todas essas mães, entre todas as mães, Maria, a mãe de Jesus, ela se destaca como um exemplo para nós. Um exemplo de fé, de obediência e de entrega à vontade de Deus. Através da vida de Maria, nós podemos aprender muito. Nós podemos aprender lições valiosas que nos tornarão melhores pais, melhores mães, melhores filhos, homens e mulheres de fé. Eu quero falar sobre Maria hoje com você. Antes de começar, eu quero combater aqui duas distorções que muitas vezes nós cometemos quando vamos falar de Maria. Dois erros muito comuns que, quando a gente vai falar de Maria, a gente pode cometer. O primeiro erro ao falar de Maria é o excesso de veneração a ela. Algumas religiões, principalmente a católica, elevam Maria à condição de redentora ou de intercessora. Só que isso não tem base bíblica. O nosso Redentor, o nosso Salvador é Jesus, tá? Presta atenção, eu tenho muito respeito por todas as religiões, eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos católicos que nos acompanham. Então eu não quero magoar você, só que ao falar de Maria, eu não posso colocá-la no mesmo nível de Jesus. Jesus é Deus, Maria é serva, Maria é filha de Deus, foi a mãe do Cristo humano
mas não é a mãe do Deus do universo. Entende isso? Então, a Bíblia apresenta Maria como mãe de Jesus, mas não como corredentora ou mediadora. A Bíblia não apresenta ela dessa maneira. Então esse é um erro que muitas vezes nós cometemos quando vamos nos referir a Maria. Mas o segundo erro é o oposto. É minimizar a figura de Maria, citando-a como uma mulher qualquer entre várias outras. Ou seja, reduzindo a figura de Maria a uma mulher comum, ignorando a graça especial que Deus concedeu a ela quando o Senhor a escolheu para ser mãe do Salvador. Maria é uma mulher agraciada, uma mulher honrada. E nesse texto que eu li inicialmente, Jesus estava sendo crucificado e Maria estava ali, junto com ele. Jesus era o filho mais velho de Maria. Depois de Jesus, Maria teve outros filhos, segundo o relato bíblico. E Maria já era viúva. José já tinha morrido. Então Jesus sabia que quando ele morresse, alguém teria que amparar Maria. Alguém teria que acolher Maria. Então Jesus olha para João, um dos seus irmãos, e diz para ele: eis aí a tua mãe. E olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Eu imagino, com essas palavras, que Jesus estivesse dizendo para João: cuide dela, porque eu não vou estar aqui fisicamente, então cuide dela. E Jesus também estava consolando Maria, dizendo para ela: você não está sozinha. Alguém vai cuidar de você. E o texto diz, deixa eu voltar lá no texto, no versículo 27, a parte B. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. João acolheu Maria em sua casa. Isso aqui mostra para nós, eu falei que nós temos muito a aprender com a vida de Maria. Mostra para nós o cuidado de Deus. Quando Deus permite que nós experimentemos uma perda, Deus trata de cuidar, de alguma maneira. Deus trata de nos acolher, de nos guardar, de nos proteger. Foi isso o que Jesus fez com Maria. E é isso o que Jesus faz com a gente. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele supre as nossas necessidades. Amém? Você pode confiar nesse Deus tremendo que te criou, que te ama, que guarda a sua vida, que cuida de você, que cuida da sua família. Por que nós não podemos menosprezar Maria? Eu vou explicar. Em Lucas capítulo 1, verso 28, quando o anjo Gabriel visita Maria, ele a saúda de uma maneira muito peculiar. Gabriel diz assim: Ave Maria. Em algumas versões diz assim: Salve Maria. Essa expressão, ave, ela só era direcionada, ela só era utilizada para imperadores,
Por isso que existe a expressão Ave César. César era cumprimentado dessa forma. Só que essa expressão, ela foi usada pelo anjo Gabriel quando ele foi conversar com Maria. Ele disse Ave Maria. Por isso que Maria ficou espantada. Por dois motivos. Primeiro, ela estava recebendo a visita de um anjo. Não é muito comum a gente ver anjos, não é? Então ela ficou espantada. E em segundo lugar, porque o anjo disse isso para ela, Ave Maria. Então, essa saudação incomum para uma jovem humilde, porque Maria era uma pessoa humilde, essa saudação revela a graça por Deus. Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. Ave Maria. Salve Maria. O Senhor está com você. Amém? O Senhor está com você. Mas o que diferenciava Maria das outras jovens da sua época? Por que Deus a escolheu? Você já parou para pensar nisso? Deus poderia ter escolhido outra para ser a mãe de Jesus? A própria Isabel estava grávida de João Batista. Jesus poderia ter escolhido o ventre de Isabel para trazer Jesus ao mundo. O que diferenciou Maria das jovens da sua época foi a fé e a disposição para se submeter à vontade de Deus. Eu quero ler com você o Cântico de Maria, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao verso 55. Eu anotei aqui, ó. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao 55. Desculpa, irmãos. Depois que o anjo Gabriel aparece para Maria e ela recebe a notícia de que no seu ventre seria gerado o Salvador do mundo, ela, no primeiro momento, ela fica em dúvida. Ela diz: mas como isso acontecerá se eu sou virgem? Deixa eu só mencionar aqui o comentário do Kleber Eduardo, que é membro do canal há 42 meses. Obrigado, irmão Kleber. Quase 2 anos como membro do canal. Ele escreveu: que Deus abençoe a ti, pastor querido, e a todos do Ministério Minuto com Deus, que fazem esse trabalho maravilhoso de levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Obrigado, viu, meu querido, pelas palavras. Obrigado pelo carinho. Vou transmitir aqui a todos os envolvidos aqui com o Ministério Minuto com Deus. Amém? Lucas capítulo 1, do verso 46 ao 55, é chamado de o Cântico de Maria. Como eu disse, Maria ficou sabendo que ficaria grávida. E ela diz: mas como será isso? Eu sou virgem. Eu nem casada sou ainda. Ela estava prometida a um homem chamado José. E o anjo Gabriel então diz para ela: o poder do Altíssimo te encobrirá. O poder do Altíssimo, o poder de Deus, irá cobrir a sua vida. Maria, será algo sobrenatural. Maria então declara no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Repare que no verso 46 e 47, Maria louva a Deus, chamando ele de Senhor, de Deus e de Salvador. Maria, na sua humildade, reconhecia-se como serva de Deus e se submetia à vontade do Pai. Algumas lições que eu aprendo com a vida de Maria. Eu aprendo a ter uma fé inabalável. Maria creu na promessa do anjo, mesmo sem entender completamente. Lucas capítulo 1, do verso 34 ao verso 38. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe essa leitura. Se não estiver, não tem problema, depois você confere. Eu estou anotando aqui. Lucas capítulo 1, do verso 34 ao verso 38. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Irmãos, eu quero que você escreva isso aqui nos comentários. Eu vou escrever. Nada é impossível para Deus. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus. Maria teve fé, porque ela sabia, ela conhecia o Deus a quem ela servia. Por isso ela teve fé. Por isso ela obedeceu. E é a segunda coisa que eu aprendo aqui com a vida de Maria: a ter uma obediência radical. Obedecer a Deus de forma radical. Maria se submeteu à vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades e das incertezas. No versículo 38, está escrito assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria se submeteu, Maria obedeceu radicalmente à vontade de Deus. Você acha que foi fácil isso? Hoje, nos nossos dias, imagina uma adolescente engravidar sem ter um namorado, sem ter um noivo, sem ter
um marido sem ter tido uma relação com ninguém. Imagine o tamanho das críticas, dos olhares, do julgamento nos dias de hoje. Como seria? Agora eu quero que você imagine isso há 2000 anos atrás. Numa sociedade que apedrejava mulheres que eram pegas em adultério. Maria sabia que não seria algo fácil, mas ela sabia que nada era impossível para Deus. Por isso ela se submeteu. Outra coisa que eu aprendo com a vida de Maria: humildade. Ela reconheceu a sua pequenez diante da grandeza de Deus. No versículo 48, ela diz: o Senhor atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria era uma pessoa humilde. Deus concede graça aos humildes. Amém?